reptilianos do interior da Terra. Certifico que a conversa a seguir é a verdade absoluta e nenhuma obra de ficção. Estes são partes de uma transcrição de uma entrevista que fiz com um ser não humano mamífero, como a nossa espécie sim ser reptiliano em dezembro de 1999. Esta fêmea que já estava em contato com um amigo meu, durante alguns meses. Deixe-me declarar que sempre fui em minha vida um cético sobre OVNIs, aliens e outras coisas esquisitas, e eu pensava que Efi me contou apenas sonhos ou histórias fictícias quando ele falou comigo sobre o seu primeiro contato com o ser não humano Lacerta. Eu ainda era um cético quando me encontrei com este ser em 16 de dezembro daquele ano em uma bem aquecida pequena sala, na casa do meu amigo perto de uma remota cidade no sul da Suécia, apesar de que eu mesmo vi, agora com meus próprios olhos, que ela não era um ser humano como nós somos. Ela disse e me mostrou tantas coisas inacreditáveis durante esse encontro que eu não posso negar a realidade e a verdade de suas palavras por mais tempo. Este não é um outro caso sobre UFO que afirmam dizer a verdade, mas na verdade falam apenas ficção. Eu estou convencido de que esta transcrição contém a única verdade sobre essa espécie, portanto, você deve ouvi-la. Eu tinha falado com ela por mais de 3 horas, para a transcrição encurtada a seguir que mostra apenas partes da entrevista, porque ela me pediu após a mesma para não publicar desde já tudo o que ela tinha me dito. A ordem das perguntas nesta transcrição não é sempre a mesma ordem em que eu tinha pedido a ela, por isso às vezes pode parecer um pouco confuso para você. Não foi fácil para eliminar todas as peças importantes que ela me pediu para excluir da transcrição, por isso peço desculpas pela ordem incomum. Talvez eu estou na posse de toda a transcrição da entrevista, 49 páginas com alguns dos meus desenhos do corpo da mulher reptiliana e dos seus equipamentos, e também de algumas fitas em que eu tenho a entrevista completa, mas não vou revelar isso antes de eu ter permissão dela. Vou enviar esta forma abreviada do fascinante documento para 4 dos meus amigos de confiança para a Finlândia, Noruega, Alemanha, França e espero que sejam traduzidos em suas próprias línguas e para outras línguas. Eu espero que tantas pessoas quanto seja possível, serão capazes de ler, ouvir e entender a transcrição. Se você receber este material, por favor envie para todos seus amigos via e-mail ou faça a disseminação dessa informação por todos os meios possíveis. Certifico ainda que várias habilidades paranormal de sua espécie, como telepatia e telecinese, incluindo o movimento e a dança de meu lápis na mesa e o voo de uma maçã sem tocar nela em torno de 40 centímetros sobre as mãos, foram mostrados para mim durante as 3 horas e 6 minutos do encontro. Eu estou absolutamente certo que essas habilidades não foram truques. O seguinte é certamente difícil de entender e acreditar para alguém que não tenha experimentado isso, mas eu estava realmente em contato com sua mente e agora estou completamente certo de que tudo o que ela disse durante a entrevista é absoluta verdade sobre o nosso mundo. Infelizmente, se eu ler a transcrição inteira e muito mais, nesta forma reduzida por mim mesmo, eu tenho a forte impressão de que tudo que eu escrevi parecerá inacreditável demais para ser verdade, que tudo parecerá mais como uma história de ficção ruim da TV ou cinema e não tenho dúvidas de que ninguém vai acreditar em minhas experiências. Mas elas são verdadeiras, quer você acredite ou não. Eu não posso esperar que você, caro amigo, simplesmente aceite minhas palavras, sem provas,
mas eu não posso lhe dar essa prova. Por favor, leia e ouça a transcrição e pense e reflita sobre ela, e você talvez veja a verdade nestas palavras por si mesmo. Talvez ela me dê permissão para revelar mais uma das partes que faltam da transcrição sobre a vinda de uma futura guerra total. Caro amigo, acredite você ou não nessa história, isso não faz diferença real, mas eu espero que você acredite. Pergunta, em primeiro lugar, quem é você e o que você é? Você é uma espécie de extraterrestre ou a sua origem pode ser encontrada neste planeta? Resposta: como você pode ver com seus próprios olhos, eu não sou um ser humano como você. Para ser honesta, eu não sou nenhum mamífero real, apesar do meu corpo em parte ter características de mamíferos, que são um resultado da evolução de nossa espécie. Eu sou um ser réptil fêmea, pertencente a uma antiga raça réptil em evolução. Somos nativos da Terra e nós vivemos nesse planeta desde muitos milhões de anos. Nossa existência é mencionada em suas escrituras religiosas como a sua Bíblia católica, e muitas das antigas tribos humanas estavam cientes de nossa presença e nos adoravam como deuses, como por exemplo, os egípcios e os incas e muitas outras antigas tribos africanas. Sua religião católica, pretensamente cristã, não entendeu o nosso papel na sua criação, por isso, somos mencionados como a serpente do mal em seus escritos. Isso está errado. Sua raça atual foi geneticamente projetada por seres alienígenas e nós fomos apenas assistentes mais ou menos passivos deste processo de evolução acelerada de sua espécie. Você deve saber, alguns de seus cientistas já supuserem isso, que sua espécie tem evoluído em uma velocidade completamente impossível, de um modo natural, dentro de apenas 2 a 3 milhões de anos. Isso é absolutamente impossível, porque a evolução natural é um processo mais lento, se é muito natural, mas vocês ainda não entenderam isso. A sua criação, da sua espécie, foi artificial e feita por engenharia genética, mas não por nós, mas por uma outra espécie alienígena. Se você me perguntar se eu sou um extraterrestre, devo responder que não. Nós somos nativos da Terra. Nós tínhamos e temos algumas colônias no sistema solar, mas se originaram do planeta Terra. De fato, o nosso planeta e não o seu planeta, que nunca foi seu. Pergunta: pode me dizer seu nome? Resposta: isso é difícil, porque a língua humana não é capaz de pronunciá-lo corretamente, e uma pronúncia errada dos nossos nomes é muito ofensiva para alguns de minha espécie. Nossa língua é muito diferente da sua, mas meu nome vou tentar dizê-lo mais suave pelo uso de sua língua humana, algo como se as sacas com uma pronúncia muito forte, do S, H e K sons. Nós não temos nomes próprios como você, mas somente um único nome que está dividido e caracterizado pela maneira de falar e que não é dado às crianças, que têm um nome próprio enquanto crianças, mas apenas em um procedimento especial na idade adolescente, no tempo de uma cerimônia de iluminação religiosa ou científica ou de elevação de consciência, como você chamaria o processo. Gostaria que você não tentasse dizer o meu nome real com a língua humana. Por favor, me chame de Lacerta, esse é o nome que eu geralmente uso quando estou entre os seres humanos e converso com eles. Pergunta: quantos anos você tem? Resposta: nós medimos o tempo, não como vocês, no ano astronômico e na rotação da Terra em torno do Sol, pois normalmente vivemos em cidades abaixo da superfície do planeta.
Nossa medida de tempo depende do retorno periódico dos ciclos no campo magnético da Terra e de acordo com esta, e dizendo com seus números, eu estou hoje, deixe-me calcular, com 57.653 ciclos de idade. Cheguei à minha fase adulta e na minha consciência atual 16.337 ciclos atrás. Esta é uma data muito importante para nós. De acordo com sua escala de tempo humana, eu estou em torno de 28 anos de idade. Pergunta: qual é a sua tarefa? Você tem um emprego como nós? Resposta: para dizê-lo com suas palavras, sou estudante de curiosidades sobre o comportamento social da sua espécie. É por isso que estou aqui falando com você, é por isso que eu revelei minha verdadeira natureza para Efe e agora para você, é por isso que eu te dou em segredo todas as informações e porque eu vou tentar responder todas as perguntas que você tem para fazer honestamente. Vou ver como você reage, se como os outros da sua espécie reagem. Existem muitos loucos e mentirosos da sua espécie e no planeta, que afirmam conhecer a verdade sobre nós, sobre UFOs, sobre alienígenas e assim por diante. Alguns de vocês acreditam em suas mentiras. Estou interessada em ver como sua espécie reagirá se você tornar a minha verdade, que eu vou dizer agora, pública. Tenho a certeza que todos vocês se recusarão a acreditar em minhas palavras, mas espero que eu esteja errada, porque você precisa entender se vocês quiserem sobreviver nos próximos anos. Pergunta: eu li sua declaração completa, o que você deu para Efe, sobre isso, mas você pode me dar agora apenas uma resposta curta. UFOs são reais objetos voadores pilotados por extraterrestres ou eles pertencem à sua espécie? Resposta: alguns UFOs observados como vocês os chamam nos pertencem, são nossos, mas a maioria não. A maioria dos misteriosos objetos voadores no céu não são dispositivos tecnológicos, mas principalmente interpretações dos fenômenos naturais que os seus cientistas ainda não tenham entendido, como erupções espontâneas de plasma na alta atmosfera. No entanto, alguns UFOs são reais embarcações pertencentes tanto à sua própria espécie, especialmente projetos secretos dos seus próprios militares, ou de outras espécies exóticas, alienígenas, mas uma minoria de aeronaves vistas realmente pertence a nós, porque nós somos geralmente muito cuidadosos com nossos movimentos na atmosfera e nós temos modos especiais para esconder as nossas naves. Se você ler uma reportagem sobre um avistamento de um objeto cilíndrico cinza metálico brilhante com comprimento em forma de charuto, existem diferentes tipos. Deixe-me dizer, um objeto entre 20 e 260 metros, e se ele fizer um som de zumbido muito profundo e se houver 5 luzes brilhantes vermelhas na superfície metálica do charuto, uma no topo, uma no meio, uma embaixo e 2 nas extremidades, então é provável que alguém de vocês viu uma de nossas naves. Isso significa que foi parcialmente ou defeito ou que algum tripulante nosso não foi cuidadoso o suficiente. Temos também uma pequena frota de formato em forma de disco, mas esse tipo, como UFOs, normalmente pertencem geralmente a uma espécie alienígena. Os UFOs triangulares normalmente pertencem a seus próprios militares, mas eles usam tecnologia alienígena secreta para construí-los. Se você realmente quiser tentar ver uma das nossas embarcações, você deve ter um olhar para o céu sobre o Ártico, a Antártida e mais no interior da Ásia, especialmente sobre as montanhas de lá.
Pergunta: você tem um símbolo especial ou algo parecido com as quais podemos identificar o seu tipo de espécie? Resposta: nós temos dois principais símbolos representando nossa espécie. O mais antigo símbolo é a serpente azul com 4 asas brancas em um fundo preto. As cores têm significados religiosos para nós. Este símbolo foi usado em certas partes da minha sociedade, mas são hoje muito raramente usados. Vocês, os seres humanos, os têm copiado muitas vezes em seus escritos antigos. O outro símbolo é um ser místico que você chamaria de um dragão na forma de um círculo com 7 estrelas brancas no meio. Este símbolo é muito mais comum hoje em dia. Se você ver um dos símbolos em uma nave cilíndrica que eu descrevi na minha resposta anterior ou em alguma instalação subterrânea, esta coisa ou lugar pertence definitivamente a nós, e eu aconselharia você a ir embora do lugar o mais depressa possível. Pergunta: as 7 estrelas no segundo símbolo que você mencionou, elas significam a constelação das Pleiades? Resposta: Pleiades? Não. Na verdade, as estrelas são os 7 planetas e luas e elas são um símbolo para as nossas 7 ex-colônias no sistema solar. As estrelas são mostradas na frente de um fundo azul e o dragão no círculo representa a forma da Terra. As 7 estrelas brancas significam a Lua, Marte, Vênus e 4 luas de Júpiter e Saturno, que tínhamos colonizado no passado. 2 colônias não estão mais em uso e estão abandonadas, assim 5 estrelas hoje seria o mais correto. Pergunta: como você não me permitiu fazer fotos suas? O que seria muito útil para provar a sua existência real, e a veracidade dessa história, você pode descrever-se detalhadamente? Resposta: eu sei que seria muito útil para provar a autenticidade desta entrevista se você pudesse fazer algumas fotos de mim. Caso contrário, vocês, os seres humanos, são muito céticos e ingênuos, o que é bom para nós e para as espécies exóticas alienígenas reais agindo secretamente neste planeta. Por isso, mesmo que você tivesse essas fotos, muitos de sua espécie diriam que elas são uma fraude, que eu sou apenas um homem mascarado ou mulher ou algo assim. Isso seria muito ofensivo para mim. Você deve entender que eu não posso dar-lhe permissão para fazer fotos de mim ou do meu equipamento. Isso tem vários motivos, que eu não quero discutir com você ainda, mas uma das razões é a manutenção do segredo de nossa existência, uma outra razão é mais religiosa. No entanto, você tem permissão para fazer desenhos da minha aparência e de meu equipamento que eu posso mostrar-lhe mais tarde. Eu também posso tentar lhe descrever, mas eu duvido que outros de sua espécie sejam capazes de imaginar o meu olhar real só a partir de palavras simples, porque é negação automática da existência de espécies de répteis e geralmente de espécies inteligentes que não sejam de sua própria raça. A espécie é parte da programação de sua mente. Bem, vou tentar. Imagine o corpo de uma mulher humana normal e você tem a princípio uma boa imaginação do meu corpo. Como você, eu tenho uma cabeça, 2 braços, 2 mãos, 2 pernas e 2 pés e as proporções de meu corpo são como as suas. Como eu sou do sexo feminino, também tenho 2 seios. Apesar de nossa origem réptil, nós começamos a dar leite para nossos bebês durante o processo de evolução de nossa espécie e isso aconteceu durante os últimos 30 milhões de anos, porque esta é a melhor coisa para manter vivo o jovem organismo. A evolução tinha feito isso para a sua espécie já na era dos dinossauros, e um pouco mais tarde, também para nós.
Isso não significa que agora somos mamíferos reais, mas os seios de nossas fêmeas, como eu, não são tão grandes como os da mulher de sua espécie e o tamanho deles geralmente é igual para todas as mulheres do meu tipo. Os órgãos externos de reprodução de ambos os sexos são menores do que os dos seres humanos, mas são visíveis e têm a mesma função que o seu, outro presente da evolução de nossa espécie. A nossa pele é principalmente de cor verde bege mais verde pálido e temos alguns padrões de pontos marrons irregulares, cada ponto do tamanho de 1 a 2 centímetros, pintados em nossa pele e na nossa face. Os padrões são diferentes para os dois sexos, mas as fêmeas têm mais, especialmente na parte inferior do corpo e no rosto. Você pode vê-los no meu caso, como duas linhas ao longo das sobrancelhas no cruzamento de minha testa, nas minhas bochechas e no meu queixo. Meus olhos são um pouco maiores do que os olhos humanos, por esta razão, podemos ver melhor no escuro, e geralmente nossas pupilas são grandes e negras, que estão rodeados de uma íris pequena verde brilhante. Machos têm uma íris verde escuro. As pupilas são verticais e podem alterar o seu tamanho a partir de uma pequena linha preta para uma forma oval grande, porque a nossa retina é muito sensível à luz e as pupilas devem compensar isso. Temos orelhas redondas externas, mas elas são menores e não tão curvadas como as suas, mas podemos ouvir melhor porque nossos ouvidos são mais sensíveis para sentir mais espectros de sons. Também podemos ouvir uma vasta gama de sons, diferentemente de sua espécie. Há um músculo ou tampa nas orelhas que podem fechá-las completamente, por exemplo, debaixo da água. Nosso nariz é mais pontudo e há uma curva em forma de V entre as narinas, o que permitia aos nossos antepassados a sentir a temperatura. Perdemos a maior parte desta habilidade hoje, mas ainda podemos sentir a temperatura muito melhor com este órgão. Nossos lábios são como a sua forma, as fêmeas um pouco maiores do que aqueles do sexo masculino, mas de um castanho cor pálida, e nossos dentes são muito brancos e fortes e um pouco mais longos e mais acentuados do que os dentes macios dos mamíferos. Nós não temos diferentes cores de cabelo como você, mas existe uma tradição para colorir os cabelos em idades diferentes, e a cor original é como a do meu cabelo, um marrom esverdeado. Nossos cabelos são mais grossos e mais fortes do que os seus e eles crescem muito lentamente. Além disso, a cabeça é a única parte do corpo onde temos cabelos. Nosso corpo, braços e pernas são semelhantes em forma e tamanho ao seu, mas a cor é diferente, verde e bege, como o rosto, e há estruturas como escamas na parte superior das pernas, acima do joelho, e braços, acima do cotovelo. Nossos 5 dedos são um pouco mais longos e mais finos do que os dedos humanos e nossa pele na palma da mão é clara, assim não temos linhas como você, mas novamente uma combinação de uma estrutura como a pele escamada e dos pontos marrons. Ambos os sexos têm pontos na palma da mão, e não temos impressões digitais como você. Se você tocar minha pele, você vai sentir que é mais suave do que o seu couro cabeludo. Existem pequenos afiados chifres na cabeça de ambos os dedos médios. As unhas são cinza, geralmente mais compridas do que as suas. Você vê que minhas unhas não são tão longas e arredondadas no topo. Isso é porque eu sou do sexo feminino. Os machos têm unhas afiadas nas pontas, com um comprimento de 5 ou 6 dos seus centímetros.
A característica seguinte é muito diferente de seu corpo e é parte da nossa origem réptil. Se você tocar a parte de trás do meu corpo, você vai sentir uma linha óssea dura através de minha roupa. Esta não é a minha coluna, mas uma forma externa de placa. A estrutura da pele e do tecido que segue exatamente nossa espinha dorsal desde a cabeça para o quadril. Há um número extremamente elevado de nervos e grandes vasos sanguíneos nesta estrutura e nas placas, que tem em torno de 2 ou 3 centímetros de comprimento e é muito sensível ao toque. Esta é a razão pela qual temos sempre problemas para nos sentarmos em cadeiras com encosto, como esta cadeira. A principal tarefa destas pequenas placas, além de um papel em nossa sexualidade, é simplesmente o regulamento da nossa temperatura corporal, e se nós nos sentamos em luz solar natural ou artificial, essas placas se tornam mais cheias de sangue e os vasos tornam-se mais ampliados e o sol é capaz de aquecer nosso sangue reptiliano, que circula através do corpo e através das placas, em muitos graus, o que nos dá um grande prazer. O que mais é diferente de sua espécie? Oh, nós não temos umbigo porque nós nascemos de uma maneira diferente de seu nascimento mamífero. As outras diferenças exteriores de sua espécie são menores e eu acho que não se deve mencionar todas agora, porque a maioria delas não são visíveis quando usamos roupas. Espero que a descrição do meu corpo tenha sido detalhada o suficiente. Eu aconselharia você a fazer alguns desenhos. Pergunta: que tipo de roupa que você normalmente usa? Suponho que esta não é a maneira que você se veste normalmente. Resposta: não, eu uso essa roupa diária de um ser humano só quando estou entre os seres humanos. Para ser honesta, não é muito confortável para eu vestir coisas tão apertadas e é sempre um sentimento muito incomum. Se nós estamos em nossa própria casa, isso significa em nossa casa subterrânea, ou em grandes áreas de nosso sol artificial, e se nós estamos juntos com os outros perto de nossa própria espécie, estamos normalmente nus. É isto chocante para você? Quando estamos em público, juntamente com muitos outros de minha espécie, nós vestimos roupas largas e muito macias feitas de fino, como material de luz. Já vos disse que muitas partes de nossos corpos são muito sensíveis ao toque, principalmente nas costas, nas pequenas placas, de modo que não pode se sentir confortável em roupas apertadas, pois pode nos prejudicar. O homem e a mulher de nossa espécie usam frequentemente o mesmo tipo de roupa, mas as cores são diferentes para os dois sexos. Pergunta: você disse outros perto de sua própria espécie, você quer dizer a sua família? Resposta: não, não realmente. Você chamaria isso de família, mas com esta palavra quer dizer somente aqueles de sua espécie, que pertencem geneticamente juntos como pai ou mãe e filho. Como eu disse anteriormente, temos um nome muito difícil e único. Parte da pronúncia de que o nome original é absoluto e não existe nenhum outro ser com o mesmo nome, mas parte desse nome, a parte do meio, é pronunciado de uma forma que determina para os outros qual a sua família. Eu devo usar a palavra, porque você não tem equivalente em seu vocabulário, que você pertence. Isso não significa que todos desse grupo são geneticamente relacionados a você, porque esses grupos são geralmente muito grandes e contêm entre 40 e 70 de nós. Este grupo inclui geralmente suas relações genéticas, exceto se um deles decidiu se juntar a este grupo e sua ligação com pai e mãe muitas vezes é mais forte.
Seria muito difícil para mim explicar-lhe agora o nosso sistema social, que é muito antigo e muito complexo, e nós precisaríamos de muitas horas só para as coisas primárias. Talvez possamos encontrar uma outra hora e eu posso lhe dar descrições detalhadas de todas essas coisas. Pergunta: você tem uma cauda como os répteis normais? Resposta: você vê uma? Não, nós não temos nenhuma cauda visível. Se você olhar para o nosso esqueleto, há apenas um osso pequeno e arredondado no final da nossa coluna vertebral por trás da pelvis. Este é um rudimento inútil da cauda de nossos antepassados, mas não é visível do exterior. Nossos embriões têm rabos durante os primeiros meses de desenvolvimento, mas estes rabos desaparecem antes deles nascerem. A cauda só faz sentido para uma espécie primitiva que tenta andar em duas pernas e deve realizar o equilíbrio com a cauda, mas nosso esqueleto mudou durante a evolução de nossa espécie e nossa espinha dorsal está quase na mesma forma como a sua, então não precisamos de cauda para ficar em pé. Pergunta: você disse que você nasceu em uma maneira diferente de nós. Vocês põem ovos? Resposta: sim, mas não como seus pássaros ou répteis primitivos. Na verdade, o embrião cresce em um líquido de proteína dentro do útero da mãe, mas existe também uma forma de estrutura, mas muito fina casca do ovo em torno dele, que preenche o útero inteiro. O embrião dentro desse ovo com casca é completamente autossuficiente do corpo da mãe e tem todas as substâncias que necessita para se desenvolver dentro desse ambiente. Há também um cordão como o seu cordão umbilical que é ligado a um ponto escondido atrás das placas ósseas. Quando o bebê vai nascer, o ovo é pressionado através da vagina coberta por uma substância de proteína viscosa e o bebê sai deste ovo macio após alguns minutos. Estes dois chifres em nossos dedos médios foram instintivamente usados pelos bebês para atravessar a casca de giz para tomar sua primeira respiração. Nossos jovens não são tão grandes como seus bebês quando eles nascem, têm entre 30 e 35 centímetros de comprimento, o ovo é de cerca de 40 centímetros de altura, isto é, porque a nossa vagina é menor do que a de um ser humano, mas nós crescemos até uma média de tamanho normal de 1,60 para 1,80 metros. Pergunta: e sobre a temperatura do seu corpo? Você disse que você gosta de ficar no sol. Qual o efeito que isso tem para o seu organismo? Resposta: nós não somos como os mamíferos, e os répteis como nós têm a temperatura corporal dependente da temperatura no ambiente em nosso entorno. Se você tocar minha mão você talvez sinta que é mais fria do que a sua, porque a nossa temperatura corporal normal é de cerca de 30 a 33 graus Celsius. Se nós nos sentamos no sol, especialmente despidos e com nossa fila de pequenas placas em volta do sol, nossa temperatura corporal pode subir mais 8 ou 9 graus em poucos minutos. Este aumento faz com que aconteça aumento da produção de muitas enzimas e hormônios em nosso corpo, nosso coração e cérebro e todos os órgãos se tornam mais ativos e nós sentimos que isso é muito, muito bom. Você pensa que somente os seres humanos gostam de estar no sol, mas para nós é o maior prazer, mais do que você pode imaginar, talvez como sua excitação sexual. Também gostamos muito de nadar em água quente ou outros líquidos para aumentar a temperatura do nosso corpo. Se ficarmos por algumas horas na sombra, a nossa temperatura volta para 30 a 33 graus. Isto não pode causar nenhum dano para nós,
mas nos sentimos muito melhor sob o sol. Temos sol artificial em quartos no subsolo, mas isto não é o mesmo para nós como o sol real da superfície. Pergunta: o que vocês comem? Resposta: em geral, várias coisas como você, carne, frutas, legumes, tipos especiais de fungos, das fazendas subterrâneas, e outras coisas. Nós também podemos comer e digerir algumas substâncias que são venenosas para você. A principal diferença entre você e nós é que devemos comer carne porque nosso corpo precisa das proteínas. Nós não podemos viver totalmente vegetarianos como o seu tipo, porque nossa digestão pararia de trabalhar e nós morreríamos depois de algumas semanas ou talvez meses, sem carne. Muitos de nós comem carne crua ou outras coisas que seriam nojentas para vocês. Pessoalmente, eu prefiro carne cozida e frutas da superfície como as maçãs e laranjas. Pergunta: você pode me dizer algo sobre a história natural e a evolução de sua espécie? Quantos anos tem a sua espécie? Você evoluiu a partir dos répteis primitivos como a humanidade teria evoluído dos macacos? Resposta: isso é uma longa e muito complexa história e soa certamente inacreditável para você, mas é a verdade. Vou tentar explicá-lo em breve. Cerca de 65 milhões de anos atrás, muitos de nossos antepassados da raça dos dinossauros morreram em um grande cataclismo global. A razão para essa destruição não foi um desastre natural ou um impacto de um asteroide como seus cientistas falsamente acreditam, mas uma guerra entre dois grupos de inimigos estrangeiros, alienígenas, que teve lugar principalmente na órbita e alta atmosfera do seu planeta. De acordo com nosso conhecimento limitado sobre o início desta guerra global, foi a primeira guerra entre alienígenas no planeta Terra, mas definitivamente não foi a última, e uma guerra futura está vindo para acontecer em breve, enquanto uma guerra fria, como vocês chamam, entre grupos alienígenas está em curso desde os últimos 85 anos, iniciada em 1926. Quando uma raça alienígena por trás do surgimento de Hitler e do nazismo tentou dominar o planeta Terra e pelo seu planeta. Os oponentes nesta guerra de 65 milhões de anos atrás eram duas avançadas espécies alienígenas, cujos ambos os nomes são mais uma vez não pronunciáveis para a sua língua. Eu sou capaz de dizê-los, mas que isso prejudicaria seu ouvido se eu te disser os nomes em sua forma original. Uma raça era humanoide como a sua espécie, mas muito mais antiga, e foi a partir deste mesmo universo, a partir de um sistema solar na constelação de estrelas que chamam de Canis Minor, Cão Menor, cuja principal estrela só hoje se chama Procyon em seus mapas estelares. As outras espécies sobre a qual não sabemos muito eram uma espécie de réptil, mas eles não têm nada a ver com a nossa própria espécie, porque evoluímos a partir de sáurios locais, pode ser por ignorância ou por dissimulação, mas essa espécie de réptil invasora oriunda da constelação de Draco, dragão, daquela antiga guerra, é que são os ancestrais dessa raça reptiliana que ora está dando essa entrevista. Apesar da opinião em contrário da fêmea reptiliana sendo entrevistada sem influência exterior, exceto a manipulação bem-sucedida de nossos próprios genes por nós mesmos. As espécies de répteis avançados não vieram deste universo local, mas a partir de um bem. Como eu devo explicar isso para você?
Seus cientistas realmente não entendem ainda a verdadeira natureza do universo, porque a sua mente lógica não é capaz de ver as coisas mais simples e se baseia na matemática e números errados. Isso faz parte da programação genética de sua espécie, assunto sobre o qual eu falarei mais tarde. Deixe-me dizer que você ainda hoje está tão longe da compreensão do universo como você ainda estava há 500 anos. Para usar um termo que talvez você entenda, as outras espécies não vieram deste universo mas de uma outra bolha na espuma do universo, ou o cosmos. Você poderia chamá-lo, talvez, de uma outra dimensão, mas esta ainda não é a palavra certa para descrevê-lo corretamente. A propósito, a dimensão nos termos em que é geralmente descrito por vocês está errado na maneira de como você entende. O fato de que você deve lembrar é que as espécies avançadas são capazes de caminhar, se deslocar entre as bolhas pelo uso de como lhe chamaria tecnologia quântica e às vezes de maneira especial somente pelo uso de seu poder mental. Minha própria espécie também tem habilidades mentais avançadas em comparação com a sua espécie, mas não somos capazes de fazer a mudança de matéria para outra bolha da espuma do universo sem tecnologia. Mas outras espécies alienígenas ativas nesse planeta são capazes. Isso pode parecer como mágica para você, uma vez que tinhas ido para os seus antepassados. Vamos voltar para nossa própria história. A primeira espécie, os humanoides, alcançaram a Terra cerca de 150 anos antes, há 65 milhões de anos atrás, dos reptilianos, e eles construíram algumas colônias nos continentes antigos. Havia uma grande colônia no continente que chamamos de Antártica hoje e outro no continente que chamamos de Ásia hoje. Estas pessoas viviam em conjunto com animais semelhantes aos sauros do planeta sem problemas, origem dos fatos demonstrados e desenhados nas pedras Inca, no Peru. As pedras Inca descobertas no Peru mostram uma humanidade coexistindo e lutando contra os dinossauros. Quando a espécie réptil avançada chegou a este sistema, os colonos humanoides de Procyon tentaram se comunicar pacificamente com eles, mas eles não foram bem-sucedidos e uma guerra global começou em poucos meses. Você deve entender que ambas as espécies estavam interessadas neste jovem planeta não por causa da sua biologia e das espécies subdesenvolvidas, mas por uma única e forte razão: matéria-prima, especialmente o cobre. Para entender isso, você deve saber que o cobre é um material muito importante para algumas espécies avançadas, ainda hoje, porque ele é, juntamente com alguns materiais instáveis, capaz de produzir novos elementos estáveis. Se você induzir um alto campo eletromagnético em um certo ângulo com um campo de radiação nuclear para produzir um elevado excesso de passagem de campos flutuantes. A fusão do cobre com outros elementos como uma radiação magnética campo de câmara pode produzir um campo de força de natureza especial, que é muito útil para várias tarefas tecnológicas, mas a base para isto é uma fórmula extremamente complexa que vocês ainda não foram capazes de descobrir por causa das restrições de sua mente simples. Ambas as espécies queriam ter a posse sobre o cobre do planeta Terra e por essa razão eles lutaram uma guerra não muito longa no espaço e na órbita do planeta. A espécie humanoide pareceu ser bem-sucedida durante os primeiros momentos, mas em uma última batalha os reptilianos decidiram usar uma poderosa arma experimental, um tipo especial de bomba de fusão que pode destruir as formas de vida no planeta, mas não deve prejudicar as matérias-primas valiosas como o cobre.
A bomba foi acionada a partir do espaço e detonada em um ponto de seu planeta que chamamos de América Central hoje. Como ela detonou no oceano, produziu uma imprevisível fusão com o hidrogênio da água e o efeito foi muito mais forte do que os reptilianos esperavam. Uma radiação mortal, uma superprodução de oxigênio por fusão, uma queda de elementos diferentes e um inverno nuclear de quase 200 anos foi o resultado. A maioria dos humanoides foram mortos e os reptilianos perderam o seu interesse no planeta depois de alguns anos até para nós, razões desconhecidas talvez por causa da radiação. O planeta Terra estava por sua conta novamente. Os animais na superfície morreram. By the way, um resultado da bomba de fusão foi a queda de diferentes elementos e materiais criados no processo de queima e um desses materiais foi o irídio. Seus cientistas humanos hoje veem a concentração de irídio na Terra como uma evidência de um impacto do asteroide que matou os dinossauros. Isso não é verdade, mas como você poderia saber disso? Bem, a maioria dos dinossauros morreu, não todos na detonação, mas as coisas ruins que vieram depois da guerra, especialmente no inverno nuclear e no colapso da biologia da superfície, quase todos os dinossauros e reptilianos foram mortos durante os próximos 20 anos. Alguns deles, especialmente aqueles nos oceanos, foram capazes de sobreviver durante os próximos 200 a 300 anos mesmo nesse mundo transformado, mas essas espécies também morreram, porque o clima tinha mudado muito. O inverno nuclear terminou depois de 300 anos, mas estava mais frio na Terra do que antes. Apesar do cataclismo, algumas espécies foram capazes de sobreviver. Peixes, como os tubarões, aves, pequenos mamíferos rastejantes, seus ancestrais, vários répteis como crocodilos e havia um tipo especial de pequenos dinossauros, mais avançado e que havia se desenvolvido ao mesmo tempo com um último grande animal reptiliano como as espécies que vocês chamaram de Tyrannosaurus Rex, que não sobreviveu. Esse novo réptil estava caminhando sobre duas pernas e pareceria um pouco como a sua reconstrução de um iguanodon. Ele se originou desta família, mas era menor, em torno de 1,50 metros de altura, com algumas características de humanoides e uma mudança na estrutura óssea, um maior crânio e cérebro, uma mão com o dedo polegar que era capaz de agarrar as coisas. Um organismo diferente de gestão também, avançado, olhos no meio da cabeça como os seus olhos e o mais importante com uma nova e melhor estrutura do cérebro. Este foi o nosso antepassado direto. Há teorias de que a radiação da bomba tomou parte nas mutações dos organismos dessa nova geração, mas isso não é comprovado. No entanto, este tipo pequeno dinossauro humanoide evoluiu durante os seguintes 30 milhões de anos. Como eu disse anteriormente, uma espécie geralmente precisa de mais tempo para evoluir naturalmente do que você pensa, se a evolução não é induzida artificialmente como em seu caso, de um animal a um ser mais ou menos pensante. Estes seres eram inteligentes o suficiente para não morrerem nos próximos milhões de anos, porque eles aprenderam a mudar seu comportamento. Eles viviam em cavernas em vez de na natureza fria e eles aprenderam a usar pedras e galhos como primeiras ferramentas e uso do fogo para ajudar a aquecê-los, especialmente para aquecer seu sangue, que é muito importante para a nossa espécie, para a nossa sobrevivência. Durante os próximos 20 milhões de anos esta espécie foi dividida pela natureza em 27 subespécies,
Infelizmente a nossa espécie em réptil anteriores tiveram propensa a se dividir em uma menos ilógica forma em mais subespécies durante o processo de evolução. Você pode ver claramente isso no elevado número desnecessário. Aqui temos uma ideia sobre os sentimentos dessa espécie, de que alguns seres podem ser inúteis ou desnecessários de animais das espécies de dinossauros, nos primeiros tempos, e houve muitas, principalmente primitivas, guerras entre essas subespécies pela dominação. Bem, a natureza não foi muito simpática para nós e até onde nós sabemos das 27 subespécies 24 foram extintas nas primitivas guerras e no processo de evolução, porque os seus organismos e suas mentes não eram desenvolvidos o suficiente para sobreviver e, como principal razão, não foram capazes de alterar a temperatura do sangue no caminho certo. Quando o clima mudou, nos 50 milhões de anos depois da guerra e após o fim dos grandes dinossauros, apenas 3, agora também tecnológicas, adiantadas espécies reptilianas estavam permanecendo nesse planeta junto com todos os outros animais inferiores. Através de cruzamentos naturais e artificiais, estas 3 espécies foram unidas para uma espécie reptiliana através da invenção das manipulações genéticas. Os pesquisadores foram capazes de eliminar os genes propensos a se dividirem em nossa estrutura genética. De acordo com a nossa história e crença, este foi o momento em que nossa raça reptiliana final como você me vê hoje foi criada através do uso da engenharia genética. Isso foi em torno de 10 milhões de anos atrás e nossa evolução quase parou neste ponto. Bem, na verdade, existem algumas pequenas mudanças no nosso biótipo em direção a uma aparência mais humanoide mamífero durante os séculos vindouros, mas não temos novamente que nos dividir em subespécies. Você vê, nós somos uma raça muito antiga em comparação com o seu tipo, que estava pulando por aí como pequenos animais, como macacos nas árvores. Durante aquele momento, enquanto nós inventamos tecnologia, colonizamos outros planetas desse sistema e criamos grandes cidades no planeta, que desapareceram sem deixar vestígios nas eras, e nossos próprios genes enquanto seus genes ainda são daqueles dos animais. Em 10 milhões de anos os pequenos macacos começaram a crescer e eles desceram das árvores para o chão, novamente por causa da mudança do clima principalmente no continente africano, mas eles evoluíram muito lentamente como é normal para um mamífero e se nada de extraordinário tivesse acontecido para sua espécie, não seríamos capazes de sentar aqui e falarmos um com o outro. Porque eu me sentava na minha casa moderna e confortável e você se sentaria em sua caverna vestido com pele de animal tentando descobrir os segredos do fogo ou você talvez se sentaria em um de nossos zoológicos. Mas as coisas evoluíram de uma forma diferente e vocês agora acreditam que são a coroa da criação e você pode se sentar em uma casa moderna e nós devemos nos esconder e viver debaixo da terra e em áreas remotas. Cerca de 1,5 milhões de anos atrás, uma outra espécie alienígena chegou à Terra. Ela foi surpreendentemente a primeira espécie, em mais de 60 milhões de anos. Isso seria mais surpreendente para você se você soubesse de quantas espécies diferentes existem atualmente aqui no planeta hoje. O interesse dessa espécie humanoide vocês chamam de login hoje não era a matéria-prima e o cobre, e que para nosso espanto eles estavam interessados em seus antepassados, os macacos mamíferos em processo natural de evolução.
Apesar da nossa presença neste planeta, os aliens decidiram ajudar os macacos a evoluírem um pouco mais rápido, para servir no futuro como uma espécie de raça escrava para ser usada em futuras guerras. O destino de sua espécie não era realmente importante para nós, mas nós não gostamos da presença do Elohim em nosso planeta e eles também não gostaram da nossa presença em seu novo planeta zoológico galáctico e que a sua sexta e sétima etapa de criação foi a razão para uma guerra entre nós e eles. Você pode ler sobre essa guerra, por exemplo, em parte, no livro que vocês chamam de Bíblia numa maneira muito estranha de descrição. A verdade é uma muito longa e difícil história. Devo continuar? Pergunta: não, agora não. Eu fiz algumas anotações sobre sua história e agora eu tenho algumas perguntas. Resposta: por favor, pergunte. Pergunta: antes de tudo, você lida com uma escala de tempo enorme. Você jura que seus ancestrais primitivos viveram junto com os dinossauros, sobreviveram como você chamou ao cataclisma e evoluíram então mais de 40 milhões de sua evolução foi concluída há 10 milhões de anos atrás. Isso me parece inacreditável. Você pode dizer alguma coisa sobre isso? Resposta: eu entendo que isso parece absolutamente inacreditável para você porque vocês são jovens e são de uma espécie geneticamente construída. Seu horizonte histórico termina em uma escala de somente alguns milhares de anos e vocês pensam que este é o certo. Mas não o é. Isso é impossível. Sua mente programada é obviamente inapta para lidar com grandes escalas de tempo. Nossa evolução parece ser incrivelmente longa para você, mas esta é a verdadeira origem da natureza. Lembre-se, seus ancestrais mamíferos se desenvolveram junto com os dinossauros e eles sobreviveram à bomba como nós. Eles evoluíram lentamente durante os próximos milhões de anos e se dividiram em diversas espécies e formas, algumas grandes, outros menores. Esta é a evolução do corpo. Mas sobre suas mentes e inteligência? Eles são simples animais. Os mamíferos evoluíram desde deixem-me ver 150 milhões de anos, mas somente nos 3 milhões de anos eles foram capazes de se tornarem inteligentes e pensantes. E dentro deste pequeno período, seres como você foram criados. Naturalmente, 148 milhões de anos para a evolução em forma de animais mamíferos, 2 milhões de anos para o desenvolvimento de, mais ou menos, seres inteligentes como vocês. Se pergunte: você realmente acha que esta evolução é natural? Então sua espécie é mais ignorante do que eu pensei. Nós não evoluímos errados, mas você sim. Pergunta: eu entendo. Mas eu tenho uma outra pergunta. Você mencionou diversos fatos sobre uma guerra antiga entre os aliens 65 milhões de anos atrás. Isto aconteceu muito antes de até mesmo vocês terem se tornado realmente inteligentes, até onde eu lhe entendi. Por que você sabe tantas coisas sobre esta primeira guerra e sobre a evolução de sua espécie? Resposta: essa é uma boa pergunta, muito melhor do que a anterior, e eu não te expliquei corretamente. Nosso conhecimento sobre a Primeira Guerra vem completamente de um artefato antigo no qual nós encontramos há cerca de 16 mil anos atrás através dos nossos arqueólogos no continente que vocês chamam de América do Norte hoje em dia. Eles encontraram uma chapa redonda com um diâmetro de aproximadamente 47 centímetros. A chapa era feita de, até para nós,
um material magnético desconhecido, e dentro da placa havia outra placa de cristal que continha uma enorme quantidade de informação na estrutura molecular de cristal. Esta chapa de memória foi fabricada pelos últimos sobreviventes da raça humana de Procyon há 65 milhões de anos atrás, mas estava completamente intacta quando nós achamos. Nossos cientistas conseguiram decodificar as mensagens e os arquivos. Então, pela primeira vez, nós soubemos sobre os eventos que aconteceram nesse passado distante e que levou à extinção dos dinossauros. A chapa continha descrições detalhadas de ambas as espécies, porém mais dos humanoides, e sobre os eventos e as armas, incluindo a bomba de fusão. Também continha uma descrição dos animais e dos dinossauros na Terra, incluindo nossos ancestrais pré-inteligentes. O resto de nosso conhecimento sobre nossa evolução vem dos esqueletos, da leitura sobre o passado e da decodificação de nosso DNA. Como você pode ver, nós sabemos a verdadeira história sobre as nossas raízes desde 16 mil anos atrás. Antes daquela época, havia uma ideia mais religiosa sobre a nossa criação. Pergunta: o que aconteceu com ambas as espécies de aliens? Resposta: nós não sabemos corretamente. Os humanos sobreviventes na Terra obviamente morreram nos anos depois da bomba, e os reptilianos nunca mais voltaram à Terra, até onde nós sabemos. Sobre os aliens reptilianos, há uma possibilidade de que seja fisicamente impossível deles voltarem, porque a matéria entre as bolhas está algumas vezes em movimentação rápida. A teoria corrente é que ambas as espécies cessaram de existir durante milhões de anos. Pergunta: você mencionou esqueletos do seu tipo. Como pode ser que os cientistas humanos nunca tenham encontrado nenhum traço de vocês e de seus ancestrais se vocês realmente viveram por tanto tempo nesse planeta? Nós encontramos muitos esqueletos de dinossauros primitivos, mas nenhum reptiliano avançado com um crânio e cérebro e uma mão com um polegar como você já tinha descrito anteriormente. Resposta: sim, vocês encontraram. Mas seus grandes cientistas não foram capazes de reconstruir os esqueletos completamente, pois queriam reconstruir animais reptilianos, não seres inteligentes. Você riria se soubesse quanto dos, especialmente os pequenos, esqueletos de dinossauros que estão em seus museus são construções completamente erradas de criaturas que jamais existiram, porque vocês usaram muitos ossos nos quais não pertenciam realmente ao que são, e algumas vezes vocês fazem ossos artificiais se alguma coisa está faltando e vocês precisam para construir um dinossauro animal. Muitos dos seus cientistas estão cientes deste problema, mas eles não o tornam público porque eles não podem explicar, e eles afirmam que os ossos corretos estavam desaparecidos e sua reconstrução está correta. Muitos de nossos ossos foram usados em construções do Iguanodon no museu, e você vai ver que eu estou certa. Um cientista num país que vocês chamam de Estados Unidos construiu quase que completamente certo um esqueleto nosso há alguns anos atrás, mas o governo local, que está parcialmente consciente de nossa existência, confiscou a reconstrução. Como nós vivemos hoje, desde milhares de anos, quase completamente abaixo do solo, vocês não vão encontrar nenhum de nossos cadáveres ou esqueletos. Pergunta: você algumas vezes fala de cidades subterrâneas e luz solar artificial. Você quer dizer alguma coisa como terra oca com isso? Tem um segundo sol dentro do nosso planeta? Resposta: não, a Terra não é completamente oca e não há segundo sol dentro.
Esta história é ridícula e fisicamente impossível, mesmo para a sua espécie. Deveria ser inteligente o suficiente para não acreditar nisso. Você sabe quanta massa um sol precisa ter para produzir energia e luz durante tanto tempo por fusão? Você realmente acha que possa haver algum pequeno sol dentro deste planeta? Quando eu falo de nosso lar subterrâneo, eu falo sobre sistema de cavernas largas. As cavernas que vocês descobriram perto da superfície são ínfimas em comparação às cavernas reais e às cavernas colossais dentro da Terra, com uma profundidade de 2.000 a 8.000 dos seus metros, mas conectada com diversos túneis secretos que levam à superfície ou perto da superfície, e nós vivemos em enormes cidades avançadas e colônias dentro de tais cavernas. As maiores cidades estão sob o Ártico, Antártico, interior da Ásia, América do Norte e Austrália. Se eu falo sobre luz solar artificial nas nossas cidades, eu não me refiro à luz solar real, mas a várias fontes tecnológicas de luz, incluindo fontes gravitacionais, no qual ilumina nossas cavernas e túneis. Existem áreas cavernosas especiais e túneis com uma forte luz UV em cada cidade. Nós usamos esses lugares para esquentar o nosso sangue. Além disso, nós temos alguns lugares para tomar sol na superfície em lugares remotos, especialmente na América e na Austrália. Pergunta: onde nós podemos encontrar entradas próximas à superfície para o seu mundo? Resposta: você realmente acha que eu vou lhe dizer a localização exata? Se você quiser achar tal entrada, você deverá procurar por si mesmo, mas eu o aviso para não fazer isso. Quando eu vim para a superfície 4 dias atrás, eu usei uma entrada de aproximadamente 300 de seus quilômetros a norte daqui num lago enorme, mas eu duvido que vocês seriam capazes de encontrá-la. Só há algumas entradas nesta parte do mundo, a maioria está distante no norte-leste. Como um pequeno aviso, se você estiver em uma caverna estreita, em um túnel ou até mesmo em alguma coisa que pareça um poço de uma mina artificial, e o quão mais profundo você andar, os muros ficarem mais lisos, se você sentir uma torrente de vento quente das profundezas, ou se você ouvir um estrondoso barulho de ventilação ou de elevadores, então procure por um tipo especial de muro artificial e liso em algum lugar da caverna com a porta feita de metal cinza. Se você for capaz de abrir essa porta, mas eu duvido disso, você estará em uma sala técnica redonda com sistemas de ventilação e elevadores que levam às profundezas. Isso provavelmente é uma entrada para o nosso mundo. Se você chegou até este ponto, você deveria saber que nós já estamos definitivamente cientes de sua presença. Você já está em uma grande enrascada se entrou na sala redonda, mas você deve procurar sempre por algum dos dois símbolos reptilianos nos muros. Se não tiver símbolos ou outros símbolos, talvez você esteja numa enrascada maior do que você pensa, porque nem todas as instalações subterrâneas pertencem à nossa raça. Alguns sistemas de túneis novos são operados por raças alienígenas, incluindo raças hostis. Meu aviso geral é que se você se encontrar em uma instalação estranha, corra o mais rápido que puder. Pergunta: você mencionou previamente que você usa o nome Lacerta quando está entre humanos e que você gosta de estar no verdadeiro sol da superfície da Terra. Mas como você pode estar entre humanos? Você nem mesmo se parece conosco, todos veriam que você pertence a outra espécie.
Porque ninguém te viu e te descreveu um ser como você, se seu tipo já vive aqui desde a nossa criação conosco no mesmo planeta. Você pode me explicar isso? Resposta: primeiro, meu tipo com certeza já foi visto e descrito, e venerado, muitas vezes no seu passado primitivo, por exemplo, nos seus escritos religiosos como sua Bíblia cristã. Você pode encontrar descrições e até mesmo pinturas simples nossas na América do Sul em vários templos. Os tão chamados sábios da Índia e das montanhas asiáticas descreveram a nossa espécie muitas vezes em escritas, junto com outros sábios do continente africano. Eu creio que nós somos a espécie não humana mais mencionada, talvez perto dos Elohim, em sua história. Se você não acredita em mim, olhe a nossa história e você verá a verdade nas minhas palavras. Seus grandes cientistas chamam a crença em nós de superstição e religião, e hoje os humanos inteligentes esqueceram-se de nossa presença na face da Terra no passado. Além do mais, nossa espécie é vista hoje em dia a partir de testemunhas humanas em sua forma original na Terra ou em entradas próximas à superfície e sistemas de túneis, mas felizmente você e sua mídia não tomam tais relatos loucos como sérios. Isso é bom para a gente e esta é a razão na qual nós deixamos essas pessoas nos ver como realmente somos. Alguns de minha espécie estão em contato direto com cientistas humanos e políticos na superfície, mas isto é altamente secreto como vocês chamariam e ninguém sabe nada sobre isso. O assunto desses encontros geralmente é sobre uma guerra por vir entre espécies alienígenas e nossa assistência nessa guerra. Mas também há outra explicação do porquê nós podermos caminhar entre vocês e vocês nem se darem conta de nos reconhecerem. Mímica. O que eu vou lhe falar pode de novo parecer inacreditável ou até mesmo chocante para você, mas como você tinha perguntado, eu vou explicar. Eu te disse antes que nós temos mais habilidades mentais do que a sua espécie, e com mais avançado eu quero dizer que nós somos aptos a usar telepatia e telecinese desde o nosso nascimento. Na verdade, a mãe e a criança geralmente se comunicam por telepatia durante os primeiros meses, sem necessidade de um treinamento especial como vocês precisam para ativar partes desacordadas de seu cérebro. A estrutura do seu cérebro é um pouco diferente do nosso e nossa hipófise é maior e mais ativa que a sua, especialmente quando nós estamos sob a luz do sol. Nossas próprias habilidades são muito acentuadas em comparação às suas, mas muito fracas se comparadas às forças mentais dos fios da matéria bolha de algumas espécies alienígenas neste planeta. Eu nunca fui muito bom com coisas da mente, mas todos nós temos essas habilidades primárias e podemos usá-las, por exemplo, para nossa proteção ou até mesmo para o ataque. Quando nós estamos na superfície e encontramos seres humanos, mesmo um grupo grande deles não faz diferença. Todas as suas mentes são como uma mente, nós somos capazes de tocá-las e induzi-los via telepatia ou comando de nos veja como um de sua espécie, e a fraca mente humana aceitará esta ordem sem refutação e elas nos verão, apesar de nossa aparência reptiliana, como humanos normais. Eu fiz isso diversas vezes e vocês, débeis humanos, geralmente me veem como uma mulher atraente de cabelo marrom porque eu criei essa imagem mímica na minha mente anos atrás e eu posso induzir isso em suas mentes sem problemas. Eu precisei de algum tempo no início para aprender o uso correto da mímica, mas então começou a ser quase automático até o ponto de poder andar entre um grupo de vocês e ninguém reconhecer quem eu sou.
Há uma simples alavanca: veja-nos como realmente somos, veja-nos como queremos que nos veja, na sua consciência que foi colocado lá a partir de quando os Elohim criaram sua raça, e nós podemos usar tal alavanca para convencê-los que o que vocês veem são humanos quando olham para nós. Outros aliens usam essa alavanca também, é mais fácil do que você imagina. Quando há encontro do seu tipo e aliens, nos se parecem exatamente com vocês, estes aliens que usaram a alavanca, e alguns dos encontros com aliens em forma humana também podem ser explicadas como encontros da minha raça. Quando eu encontrei Efi pela primeira vez, ele me viu como uma humana normal, e eu lembro que ele estava muito assustado e chocado quando eu o revelei minha verdadeira identidade. Pergunta: você quer dizer que você realmente pode me fazer acreditar que eu falo agora com uma mulher humana morena ao invés de um ser reptiliano? Resposta: provavelmente, mas creio que não em seu caso em especial. Quando alguém espera ver uma mulher humana ao invés de mim, eu consigo fazer sua mente sem problemas, mesmo em grandes grupos, porque ninguém espera ver uma mulher reptiliana. Mas eu permiti que você me visse em meu estado original em nosso primeiro encontro. Eu nunca induzi alguma coisa em sua mente, então você já percebeu que eu não sou humana. Se eu tentasse agora mudar isso, provavelmente me levaria a uma confusão absoluta ou inconsciência. Eu não quero machucá-lo. Como eu disse anteriormente, eu não sou boa nessas coisas. Pergunta: isso é muito assustador. Você pode matar com essas habilidades? Resposta: sim, mas é proibido. Isso não quer dizer que não foi feito em tempos passados. Pergunta: ambos os sexos têm essas habilidades? Resposta: sim. Pergunta: e quanto às fotos? Como vocês aparecem nas fotos? Resposta: esta é uma pergunta boba. Eu apareço nas fotos como um ser reptiliano porque eu não posso influenciar na foto ou na câmera em si, mas só na mente dos fotógrafos. Se ele ou ela revelar o filme e mostrar a foto para os outros, eles me veriam na minha forma original. Essa é a razão pelo qual é proibido sermos filmados ou fotografados, e nós devemos evitar toda câmera na superfície. Isto é muito difícil e nós fomos filmados algumas vezes no passado sem nosso conhecimento, especialmente por certos governos e agências secretas. Pergunta: que outros comandos vocês podem induzir em nossas mentes? Alguma coisa como nos sirva ou obedeça? Resposta: de novo é uma pergunta estranha. Nós não somos seus inimigos, a maioria de nós não, então por que nós faríamos isso? Para responder a sua pergunta, isso depende da força da mente humana e na força do emissor reptiliano. Não há uma alavanca de nos sirva ou lhe sirva na sua mente, então tal comando é muito mais difícil de induzir. Se a mente e a consciência humana é fraca e o doutor reptiliano é experiente nestas coisas, esteve algumas horas sob o sol antes de tentar fazê-lo, então seria provável de funcionar durante algum tempo. Há alguns ensinamentos secretos sobre tais coisas, mas eu nunca aprendi nada sobre isso. Eu uso minhas habilidades primárias para mímica e comunicação com minha própria espécie e algumas vezes para coisas privadas, mas eu nunca usei para machucar os humanos ou suas mentes. Eu gostaria se pudéssemos terminar este assunto por aqui. Pergunta: uma última pergunta. Você disse antes que pode esconder seus OVNIs? Vocês usam essa mesma habilidade para fazer isso? Resposta: sim, mas em uma base técnica.
Há um poderoso aparelho dentro de cada nave que é apto a enviar um sinal artificial às suas mentes para convencê-los que o que vocês veem não é nada mais do que o céu ou veem uma nave normal como um avião ao invés de nossas naves. Isso não é usado geralmente porque nós evitamos contato com o público quando nos movemos na atmosfera. Se você for capaz de enxergar nossos OVNIs, significa que o aparelho está defeituoso ou desativado por alguma razão. O efeito da camuflagem não funciona em fotos respondendo uma possível pergunta adiantadamente, mas por que alguém tiraria uma foto do céu quando não se pode ver nada diferente lá? Mudando de assunto, a maioria das entradas perto das superfícies para os nossos túneis também estão escondidos com tais aparelhos e sua espécie geralmente vê só cavernas normais ao invés da porta. Esta é uma razão do porquê eu tinha tido anteriormente que eu duvido que você seja capaz de encontrar esta porta secreta que leva ao nosso mundo, mas isso aconteceu algumas vezes no passado. Pergunta, de volta à sua própria história. Você tinha mencionado a raça dos Ilojin que criou a nossa humanidade. De onde eles vieram e como eles se parecem? O que exatamente aconteceu quando eles chegaram? Eles são nossos deuses. Resposta: os Ilojin vieram deste universo, do sistema solar que vocês chamam de Aldebaran nos seus mapas. Eles são uma espécie muito alta de humanoides, geralmente com cabelos louros e uma pele muito branca. Eles evitavam os raios solares porque machucava suas peles e seus olhos. Isso era absolutamente inacreditável para uma espécie amante do sol como a nossa. Eles pareciam ser inteligentes e pacíficos no início, então nós começamos mais ou menos uma amizade com eles, mas depois eles mostraram suas intenções e planos reais. Eles queriam evoluir os macacos em uma nova raça e nós éramos um fator de perturbação para eles em seu novo planeta zoológico. Inicialmente, eles capturaram por volta de 10 ou até 20 mil de seus ancestrais símios e eles deixaram o planeta por algumas centenas de anos. Quando eles retornaram, eles trouxeram seus, agora mais humanos, ancestrais de volta. Quando eles deixaram a Terra novamente por alguns milhares de anos e os pré-humanos primitivos viviam junto a nós sem nenhum problema, eles só tinham medo de nossas naves e tecnologia. Os Ilojin instruíram suas mentes e melhoraram seu cérebro e sua estrutura corporal e eles agora estavam aptos a usar ferramentas e fogo. Os Ilojin retornaram dentro de 23 mil anos 7 vezes e aceleraram o processo evolucionário de alguns do seu tipo. Você deve entender que vocês não são a primeira civilização humana no planeta. Os primeiros humanos avançados, que viveram lá durante o mesmo tempo com pré-humanos menos desenvolvidos porque os Ilojin experimentaram níveis e velocidades diferentes de evolução, com tecnologia e fala existiram por volta de 700 mil anos atrás neste planeta. Seus cientistas não entendem isso porque eles acharam somente ossos de pré-humanos e algumas pinturas primitivas mostrando humanos avançados e aparatos voadores. Essa raça de humanos geneticamente avançados viveram juntos conosco, mas eles evitaram contato com minha raça porque os professores Ilojins avisaram com o propósito de enganá-los que nós éramos seres demoníacos e que nós mentíamos para eles. Bom, depois de alguns séculos os aliens decidiram extinguir sua primeira criação e acelerar a evolução de um segundo e melhorar esta série de testes além e além. A verdade é que sua civilização não é a primeira neste planeta Terra, mas a sétima.
As construções da primeira raça estão perdidas, mas a quinta civilização foi a primeira que edificou largas construções triangulares que vocês chamam de pirâmides egípcias. Hoje em dia, por volta de 75 mil anos atrás, seus egípcios encontraram largas pirâmides antigas na areia e tentaram sem muito sucesso construir estruturas similares, e a sexta civilização foi a primeira que construiu cidades que na qual vocês encontram hoje abaixo do mar na área de Bimini por volta de 16 mil anos atrás. A última criação foi a sétima raça do seu exemplar, foi feita por volta 8,5 mil anos, e esta é a única criação que você pode lembrar e no qual seus escritos religiosos se referem. Vocês confiam nos seus artefatos arqueológicos e paleontológicos que mostram um passado errado e curto, mas como vocês saberiam sobre as 6 civilizações anteriores? E se vocês acharem alguma evidência de sua existência, vocês vão negar e interpretar os fatos erroneamente. Isso é parcialmente uma programação da sua mente e parcialmente pura ignorância. Eu vou te contar sobre suas criações porque as 6 anteriores raças humanas estão perdidas e, além disso, elas não devem te interessar. Houve uma longa guerra entre nós e os Elohim e também sobre certos grupos de Elohim, mesmo porque muitos deles eram da opinião que a recriação de novo da criação da espécie humana nesse planeta não fazia nenhum sentido. As últimas batalhas nessa guerra foram lutadas por volta de 5 mil anos atrás na órbita e na superfície. Os aliens usavam poderosas armas sônicas para destruir nossas cidades subterrâneas, mas em contramão nós destruíamos muitas de suas instalações na superfície e bases no espaço. Os humanos de seu exemplar ficavam muito assustados quando eles observavam as nossas batalhas e eles a descreveram em formas de mitos religiosos. Sua mente não estava apta a entender o que realmente estava acontecendo. Os Elohim que apareceram como deuses para as sextas e sétimas raças contavam-nos que era uma guerra entre o bem e o mal e que eles eram os bons e nós éramos a raça demoníaca. Isso depende certamente do ponto de vista. Este era o nosso planeta antes deles chegarem e antes deles começarem seu projeto evolutivo com sua espécie. Em minha opinião, era nosso dever lutar por nosso planeta. Isso foi há exatamente 4.943, em 2012, faz 4.956 anos, de acordo com sua escala de tempo que os Elohim deixaram o planeta de novo por razões desconhecidas. Esta é uma data muito importante para nós, pois muitos de nossos historiadores chamaram-na de Vitória. O fato é que nós não sabemos o que tinha realmente acontecido. Os Elohim se foram dia após dia, eles sumiram sem deixar nenhuma sombra com suas aeronaves e nós encontramos a maioria de suas instalações na superfície destruídas por ele. Os humanos estavam por si só e sua civilização se desenvolveu. Muitos de nós estávamos em contato com algumas, mais açulinas, tribos de sua espécie nos séculos conseguintes e nós fomos capazes de convencer alguns deles que nós não somos os aliens maléficos que eles acreditavam que nós fôssemos. Durante o tempo de 4.900 anos até agora, muitas espécies alienígenas chegaram neste planeta. Alguns deles usaram os velhos conhecimentos e programação de sua mente e brincaram de novo de deuses com vocês, mas os Elohim mesmo nunca mais voltaram.
Eles deixaram o planeta por uma duração de alguns milhares de anos antes também, então nós esperamos seu retorno um dia no futuro para terminar seu projeto ou para finalmente extinguir a sétima criação, mas nós realmente não sabemos o que aconteceu a eles. Para responder sua pergunta com antecedência, sua civilização não sabe nada sobre sua verdadeira origem, sobre seu verdadeiro passado, sobre seu mundo real e universo, e vocês sabem muito pouco de nós e do nosso passado. E vocês nada sabem das coisas que estão por vir no futuro próximo. Enquanto você não acreditar em minhas palavras, eu te digo a verdade, porque nós não somos seus inimigos. Haverá perigo para a sua espécie. Seus inimigos já estão aqui e vocês ainda não acreditam. Abram seus olhos ou vocês estarão em uma grande enrascada logo, logo. Se você não acreditou em nada disso que eu te disse antes, então você deveria realmente acreditar e lembrar-se disso. Pergunta: por que você acha que eu não acredito em você? Resposta: eu tenho um pressentimento que você não acredita em mim. Apesar do fato de estar sentado aqui na sua frente. Tudo que eu te disse nas últimas 2 horas é a mais absoluta verdade sobre o nosso mundo. Pergunta: quantas espécies alienígenas estão ativas na Terra neste momento? Resposta: até onde nós sabemos 14 espécies, 11 desse universo, 2 de outra bolha e muito avançada de um plano muito diferente. Não me pergunte por nomes porque quase todos são impronunciáveis a você, 8 desses não são pronunciáveis até mesmo para nós. A maioria das espécies, especialmente as mais avançadas, estão estudando vocês como animais e eles não são tão perigosos para a gente. Nós trabalhamos juntos com alguns deles, mas 3 espécies são hostis, incluindo uma que estava em contato com alguns de seus governos em troca de sua tecnologia por cobre e outras coisas importantes. Havia uma guerra fria entre 2 dessas raças hostis durante os últimos 73 anos e uma terceira espécie pareceu ser a vencedora nesse embate inútil. Nós esperamos uma guerra mais quente entre eles num futuro próximo, eu diria nos próximos 10 ou 20 anos, e nós estamos preocupados sobre este desenvolvimento. Na última vez, havia alguns rumores sobre uma nova 15ª espécie que tinha acabado de chegar na Terra há apenas 3 ou 4 anos atrás, mas nós não sabemos nada sobre suas intenções e nós não tivemos contato com eles até agora. Talvez os rumores estejam errados. Pergunta: o que as raças alienígenas hostis querem? Resposta: várias matérias-primas, incluindo o cobre para sua tecnologia, sua água, ou melhor, o hidrogênio em sua água, que é uma fonte de energia em um processo de fusão avançado, e alguns elementos químicos no seu ar. Além disso, 2 das espécies também estão interessadas no seu corpo, no seu tecido e sangue humano, porque sua própria estrutura genética está defeituosa através da má evolução e radiação, até onde sabemos, e eles precisam de fios intactos de sua espécie de animais para reparar os defeitos, exatamente porque o DNA deles e o seu DNA não são completamente compatíveis. Minha própria espécie é absolutamente incompatível com eles, então eles não estão muito interessados em nós, e eles tentam fazer mais cruzamentos compatíveis entre vocês e eles fazendo uso de fertilizações artificiais e ventres artificiais. Nós achamos que a guerra entre as 3 raças alienígenas ou entre vocês e uma ou todas as raças será travada por matéria-prima, hidrogênio, ar e DNA. Pergunta: esta é a razão para as abduções?
Resposta: parcialmente, especialmente quando os aliens tiravam mostras de feto e esperma de vocês. Algumas vezes os abdutores pertencem a uma outra e mais avançada raça e eles só querem estudar seu corpo e sua mente, o que é mais interessante para algumas delas do que seu corpo em si, como se você estudasse um animal primitivo. Como eu tinha dito, 3 espécies alienígenas são hostis. Isso significa que eles não ligam para o seu destino ou pela sua vida e pessoas que foram abduzidas retornam muito raramente vivas. Se alguém foi capaz de relatar sobre uma abdução, isso significa, em minha opinião, que ele ou ela não encontrou uma das espécies agressivas ou ele ou ela é um humano de muita sorte por estar vivo. Espécies amigas e avançadas algumas vezes também tiram mostrar de espermas de feto, mas por outras razões. Pergunta: você disse que só há 14 espécies ativas neste planeta. Mas por que as pessoas descrevem que viram alienígenas completamente diferentes e tipos bizarros deles? Resposta: eu creio que já tenha respondido a esta pergunta. Como eu tinha dito, a maioria das raças alienígenas tem habilidades mentais muito mais avançadas do que as suas ou mesmo do que a minha. Há somente uma raça alienígena que não possui completamente tais habilidades. Eles são capazes de aparecer na sua mente e memória como qualquer forma que eles quiserem e essa imagem induzida nada tem a ver com sua imagem verdadeira. Você lembra deles como humanos normais ou anões cinzas ou até mesmo animais extremamente bizarros porque eles querem que você lembre daquilo ou algumas vezes eles querem que vocês esqueçam completamente qualquer coisa sobre um encontro com eles. Outro exemplo, você pode, por exemplo, lembrar que você esteve normalmente em um de seus hospitais humanos e que alguns doutores estavam te examinando, então você crê que não há nada além do imaginado que aconteceu. Talvez você ainda descubra que não há hospital onde você achou que havia, mas na verdade você foi examinado por eles em um de seus laboratórios. Você não pode confiar na sua mente neste caso. Eles aparecem em diferentes formas para te confundir e para fazer as conhecidas testemunhas de abdução que foram capazes de lembrar dos eventos ou quem acredita que eles são capazes de lembrar ridículas em público até onde nós sabemos, eles conseguem. Acredite em mim, só há 14 espécies de alienígenas neste planeta e apenas 8 delas abduzem humanos atualmente, de novo, até onde nós sabemos. Em adição, nem todos de seus abduzidos são de fato e alguns alienígenas em seus relatos são apenas imaginação ou mentiras. Pergunta: como nós podemos nos proteger contra essa influência em nossa mente? Resposta: eu não sei. Eu duvido que vocês possam, pois sua mente é como um livro aberto para ler e escrever para praticamente todas as espécies que eu conheça. Isso é parcialmente culpa dos Elohim porque eles construíram, ou melhor dizendo, descompuseram, parcialmente intencionalmente, sua mente e sua consciência sem os mecanismos reais de proteção. Se você estiver consciente que alguém tenta manipular a sua mente, você só pode se concentrar nessa suspeita e tentar analisar cada um de seus pensamentos e memórias. Muito importante, não feche os seus olhos, isso levaria a uma forma diferente de ondas cerebrais que são mais fáceis de acessar, e não sente ou repouse para descansar. Se você ficar acordado durante o processo pelos primeiros minutos, talvez você possa filtrar os outros pensamentos e ondas em seu cérebro e o indutor desistirá após alguns minutos se ele ou ela não for bem sucedido, pois isso começará a machucar seu próprio cérebro.
É muito difícil e certamente doloroso, mas isso pode te machucar, então é melhor você não tentar resistir, mas seria a única possibilidade que você tem. Entretanto, você pode tentar isto somente com as espécies mais frágeis, não com as fortes. Pergunta: o que você quer dizer com uma espécie vem de um plano muito diferente? Resposta: antes que eu possa te explicar corretamente, você deve ser capaz de compreender o universo. Isso talvez signifique um ensino inútil para sua mente, incluindo a remoção de algumas barreiras. De algumas semanas com o ensino, eu não digo somente o ensino por palavras. Eu tinha dito isto com sua palavra plano ou nível porque vocês não têm nenhuma palavra melhor em seu vocabulário. Dimensão nesse caso seria absolutamente equivocado, é errado também até para uma outra, a palavra bolha, porque uma dimensão não pode existir sem planos. Se você fosse uma espécie vivendo em outro ou acima de algum plano e fosse mais capaz de entrar em planos diferentes sem tecnologia, de forma que seu corpo fosse feito desse tipo de matéria que você conhece, então você seria o ser mais poderoso que possa imaginar. Esta raça muito avançada que eu mencionei se desenvolveu fora daqui e eles evoluíram por mais de bilhões de anos. Eles seriam capazes de destruir todos vocês, nós e tudo com um simples pensamento. Nós estivemos em contato com eles apenas 3 vezes em toda nossa história, pois seu interesse neste planeta é diferente de todas as outras raças. Eles definitivamente não são perigo para nós ou para vocês. Pergunta: o que vai acontecer quando a guerra começar? Resposta: esta é uma pergunta difícil de responder. Depende da raça inimiga e de sua tática. Guerra nem sempre é aquela coisa primitiva que vocês humanos querem dizer com a palavra guerra, ela pode ser lutada em vários níveis. Uma possibilidade que eles têm é a destruição de seu sistema social pela influência de líderes políticos, outra é o uso avançado de sistemas de armas que podem causar terremotos, erupções vulcânicas ou outros desastres, incluindo desastres climáticos, no qual possam vir a parecer normais a vocês. Os campos especiais da fusão de cobre que eu mencionei previamente são capazes de influenciar no seu clima global. Eu acho que eles não vão atacar o planeta diretamente, posto que mesmo a civilização humana seja fraca, mesmo vocês têm a possibilidade de destruir suas naves, mas não muitas. Me deixe dizer que nós não estamos absolutamente certos se realmente haverá uma guerra quente nestes próximos anos. Eu não quero falar sobre isso mais. Pergunta: este é o final da entrevista. Você quer falar alguma coisa ou deixar uma mensagem? Resposta: abram seus olhos e vejam. Não acreditem em sua história equivocada ou em seus cientistas e políticos. Alguns deles sabem da verdade sobre várias coisas, mas eles não informam ao público para prevenir confusão e pânico. Eu acho que sua espécie não é tão má quanto alguns da minha raça creem e seria uma pena observar o seu final. Isso é tudo que eu posso dizer. Vá através do seu mundo com olhos abertos e você verá ou talvez não. Sua espécie é ignorante. Pergunta: você acha que alguém vai acreditar que esta entrevista foi verdade? Resposta: não, mas um experimento interessante para meus estudos sociais. Nós nos encontraremos de novo em alguns meses e você então me dirá o que aconteceu depois da publicação da minha mensagem. Talvez ainda haja esperança para a sua espécie. Peço para você investigar por si mesmo as informações apresentadas aqui. Não aceite nenhuma, desafie todas elas.
Decida por si mesmo se as palavras aqui são verdadeiras. Você é o mestre de seu destino. Se você puder encontrar a verdade, dê a sua opinião, porque ela é importante para nós, seja através de uma crítica, vídeo resposta, elogio ou sugestão.